Eu nunca imaginei que ia contar essa história pra alguém. Não por vergonha, não exatamente. Mas porque tem coisas que a gente guarda pra si, não é? Como se falando elas perdessem um pouco da força, ou como se a gente fosse obrigado a encará-las de verdade. Mas hoje eu tô aqui com esse café frio na frente e a janela aberta pra rua barulhenta, pensando que talvez seja a hora. Tudo começou no ano passado, quando a gente se mudou para aquele conjunto lá no fundo do bairro. Não era grande coisa, só um sobradinho simples, mas para mim e pro meu marido, o Zé, já era um alívio depois de anos alugando quarto nos fundos da casa dos outros. O Zé trabalhava na construção, eu fazia faxina em 3 casas e a gente vivia apertado, mas com a graça de Deus nunca faltou o básico. A não ser que você conte a paz de espírito como básico, aí a coisa muda de figura. O vizinho da frente era um tal de seu Antenor, um homem magro, de pele escura e olhares rápidos. Sempre com uma camisa social aberta no peito, mesmo no calorão, como se tivesse pressa de mostrar que não era qualquer um. No começo ele até que era educado, um bom dia aqui, um até logo ali. Mas logo a gente começou a notar as idas e vindas estranhas. Carro parando na porta de madrugada, gente entrando e saindo em 5 minutos, às vezes menos. O Zé falava que era melhor não se meter, que cada um cuida da sua vida. Eu concordava, mas confesso que ficava de olho. Até que um dia, bem cedinho, eu tava varrendo a calçada quando vi o filho do seu Antenor, o Denis, saindo do portão com um saco plástico na mão. Ele não me viu, mas eu vi quando ele entregou o saco para um homem dentro de um Gol prateado. O homem nem desceu do carro, só esticou a mão pela janela, passou um maço de notas e foi embora. O Denis voltou para casa como se nada fosse, mas eu fiquei parada ali, com a vassoura no ar, sentindo suor escorrendo pelas costas. Não precisei perguntar pro Zé o que era aquilo. A gente já tinha visto cena parecida na televisão, nos jornais. Mas é diferente quando é na sua porta, quando o cheiro de maconha queima às vezes vem pela janela do seu quarto, quando você acorda de madrugada com gente gritando na rua. O Zé só apertou os lábios e disse, deixa quieto, Maria. Não é problema nosso. Mas como não ia ser? A gente tava criando o nosso menino ali, o Pedro, com 7 anos, que brincava na calçada todo dia depois da escola. As semanas passaram, e as coisas só pioraram. Uma noite eu acordei com barulho de discussão. Quando olhei pela fresta da cortina, vi o Denis e outro rapaz empurrando um homem contra o muro. O homem tava sujo, magro, com os olhos fundos. Parecia que não tinha mais força para reagir. O Denis segurou ele pelo pescoço e falou alguma coisa que eu não ouvi. O outro rapaz tirou um embrulho do bolso e enfiou na boca do homem. Depois, eles o empurraram para dentro do carro e foram embora. Fiquei tremendo tanto que tive que sentar na cama para não cair. No dia seguinte, eu não aguentava mais. Depois que o Pedro foi para a escola, eu bati na porta do seu Antenor. Ele abriu com uma toalha na mão, como se tivesse acabado de tomar banho, mas o cheiro de álcool era forte. Perguntei se a gente podia conversar. Ele me olhou de cima a baixo, depois deu de ombros e deixou eu entrar. A sala estava bagunçada, garrafas vazias, cinzeiros cheios, um sofá rasgado. No canto, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida com uma vela acesa. Eu não sabia por onde começar, então soltei logo. Seu Antenor, o senhor sabe que eu respeito o senhor, mas o que o Denis está fazendo não tá certo. A gente tem criança aqui, tem família. Isso vai acabar mal para todo mundo. Ele riu. Não foi uma risada de deboche, não. Foi pior, uma risada cansada como se eu fosse uma criança falando bobagem. Dona Maria, cada um tem seu jeito de sobreviver. O senhor acha que é fácil? Que eu gosto disso. Mas o dinheiro vem e rápido. E a senhora acha que se eu parar, outro não vai tomar meu lugar? Pelo menos aqui eu controlo. Pelo menos aqui eu sei quem tá comprando e quem tá vendendo. Eu queria argumentar, mas as palavras não saíam. Ele se aproximou, baixou a voz. A senhora é da congregação, não é? Daqueles que cantam e batem palma? Eu balancei a cabeça. Pois então reze por mim. Reze pelo meu filho. Porque se a senhora acha que a polícia vai resolver, tá muito enganada. A voz dele ressoou como um peso no peito. Eu sentia o cheiro de cerveja barata misturado ao suor, o calor da noite colando a blusa nas costas. Ele se afastou um passo, passou a mão no rosto como se estivesse apagando algo que não queria mais ver. A polícia? Ele riu de novo, dessa vez com um som seco, quase um cuspe. Eles sabem onde eu tô, sabem o que eu faço. Só não mexem porque também tem sua parte. Ou a senhora acha que eu durmo tranquilo aqui por milagre? Não respondi. Não tinha resposta. As luzes do bar piscavam fraco, uma lâmpada quase queimada fazia um zumbido chato. Do lado de fora ouvi risadas altas, o som de um carro arrancando com pressa. O senhor tem medo? Perguntei, sem pensar.
Ele me olhou de lado, como se estivesse medindo se valia a pena responder. Depois, suspirou fundo, tirando um maço de cigarros amassado do bolso. Medo? Repetiu, acendendo o cigarro com um isqueiro que tremia levemente. Medo é o que me mantém vivo. Medo de levar um tiro nas costas, medo de acordar com a porta arrombada, medo do meu filho crescer achando que isso aqui é normal. Ele deu uma tragada longa, soltou a fumaça devagar. Mas medo também não paga aluguel, não enche a geladeira. Então a gente aprende a conviver. Fiquei olhando para as mãos dele, grossas com cicatrizes nos nós dos dedos. Mãos que já tinham apertado gatilhos e empurrado drogas, mas também devem ter segurado um filho no colo, assinado boletins escolares. E se tivesse outra saída? Insisti mesmo sabendo que soava ingênuo. Ele balançou a cabeça, como se estivesse cansado daquela conversa antes mesmo dela começar. Outra saída? A voz dele subiu um pouco, mas logo baixou, controlada. A senhora acha que eu não tentei? Que eu nasci querendo isso? Trabalhei de servente, de ajudante de pedreiro, de faxineiro. Ganhava uma mixaria, mal dava para comprar arroz e feijão. Aí um dia o dono da obra me chamou no canto e falou: "Ó, Zé, eu tenho umas coisinhas para entregar, paga bem, é rápido." Ele deu de ombros. No começo era só levar recado, depois pacote, depois. Fez um gesto com a mão, como se o resto não precisasse ser dito. "E agora?" Perguntei, mesmo sem querer saber a resposta. "Agora?" Ele esmagou o cigarro no chão com o pé, olhando para o ponto onde a brasa apagou. "Agora eu tô preso numa coisa que não tem volta. Mesmo que eu quisesse sair, não daria. Tem gente que não deixaria. Tem dívida, tem nome sujo, tem." Ele parou, engoliu seco. "Tem o meu filho." Ficamos em silêncio. O bar estava quase vazio agora, só um homem bêbado dormindo numa mesa do fundo e o dono observando a gente de longe com os braços cruzados. "Quantos anos ele tem?" Perguntei, só para dizer alguma coisa. 9. A voz dele ficou mais rouca. 9 anos, e já sabe contar dinheiro melhor que eu. Já sabe quando a polícia tá perto, já sabe quando tem que ficar quieto. Ele fechou os olhos por um segundo. "Às vezes eu penso, se eu sumir, o que vai ser dele? Quem vai cuidar?" Não tinha o que dizer. Tudo o que eu podia oferecer. Orações, esperança, palavras bonitas, soava vazio ali, naquele canto de bar fedido a cerveja azeda e desespero. "A senhora quer um conselho?" Ele abriu os olhos de repente, me encarando com uma intensidade que me fez recuar um pouco. "Não venha mais aqui. Não se meta nisso. A senhora é boa pessoa, eu vejo isso. Mas aqui não é lugar para boa pessoa. Aqui a gente ou vira monstro ou vira comida de monstro." Eu deveria ter saído na hora. Deveria ter virado as costas e ido embora, como ele estava me mandando. Mas tinha uma coisa me segurando ali, uma pergunta que não saía da cabeça. "E se?" Comecei hesitante. "E se alguém pudesse ajudar? De verdade? Sem sermão, sem julgamento. Só, um jeito de sair disso." Ele me olhou como se eu tivesse falado em martiano. Depois, riu, dessa vez era um riso sem graça, quase triste. "Ajudar?" Repetiu. "Quem, Dona Maria? O governo? A igreja? Os políticos que passam aqui na época de eleição fazendo promessa e depois some?" Sacudiu a cabeça. "A única ajuda que eu já vi por aqui vem com interesse. Ou com bala. Eu não sou nenhuma dessas coisas", falei, mais firme do que me sentia. Ele me encarou por um longo segundo, os olhos semicerrados como se estivesse tentando me enxergar através de uma névoa. O cheiro de cerveja azedo e suor misturava-se ao ar úmido da noite, grudando na pele. Não era medo no olhar dele, nem desconfiança pura. Era algo pior, o cansaço de quem já ouviu muita promessa vazia. "Todo mundo diz isso no começo", murmurou, coçando a barba por fazer. "Até os cara da assistência social, antes de começar a pedir documento, comprovante de renda, mil coisa que a gente não tem. Ou os pastor, que chegam com Bíblia na mão e saem com o bolso cheio das ofertas da avó da gente." Apertei os lábios. Não era a primeira vez que ouvi aquilo. "Eu não estou aqui por causa de nenhum programa, nenhuma igreja, nenhum político." Puxei o celular do bolso, desbloqueei e mostrei a tela. Uma foto minha de alguns anos atrás, sorrindo ao lado de um homem mais velho, os dois de jaleco branco. Meu pai era médico. Trabalhou a vida toda em posto de saúde na periferia. Eu cresci vendo ele atender gente que não tinha onde cair morta. Não era herói não. Só fazia o trabalho dele. Mas aprendi uma coisa. Quando alguém tá afundando, você não pergunta se sabe nadar antes de jogar a boia. Ele não tocou no celular, só inclinou a cabeça para ver melhor. A luz fraca do poste refletia nos olhos dele, deixando-os brilhantes por um instante. "E qual é a sua boia, então?" perguntou, a voz rouca. "Dinheiro. Porque se for, pode guardar. Não quero esmola."
Não é esmola, respondi guardando o celular. É informação. Você conhece o Galpão Cultural, lá na Rua dos Tamoios? Ele franziu a testa. Aquele prédio abandonado? Só serve para viciado e traveco se esconder da polícia. Não tá abandonado mais. Cruzei os braços, sentindo o peso da mochila nas costas. Faz 3 meses que um grupo de advogados, psicólogos e até ex-presidiários está rodando um projeto lá. Não é do governo, não é de ONG grande. É gente que já passou pelo que você tá passando e sabe que saída não é só para de usar, ou arruma um emprego. É mais complicado que isso. Ele riu de novo, mas dessa vez não tinha amargura. Era uma risada incrédula, como se eu tivesse acabado de dizer que o Papa era fã de funk. Você tá falando sério? Advogado de graça? Psicólogo? Balançou a cabeça. Isso não existe. Existe, insisti. Eles ajudam com documentação, encaminham para clínica que não cobra, dão apoio para quem quer sair da rua. Até curso profissionalizante eles arranjam, se a pessoa quiser. Não é mágica, não resolve tudo, mas é um começo. Ele ficou quieto, olhando para algum ponto além do meu ombro. O silêncio se esticou só quebrado pelo barulho de um carro passando longe com o som alto. Quando finalmente falou, a voz estava mais baixa, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para mim. Já tentei parar antes. Os dedos dele tremiam levemente, como se estivessem com frio, embora o ar estivesse abafado. Fui num lugar desses, uma vez. Me deram um papel para preencher, uma lista de regra. No 3º dia, um cara me ofereceu crack dentro do banheiro do próprio centro de recuperação. Saí e nunca mais voltei. Eu sei, admiti. Tem muito lugar podre por aí. Mas esse não é um deles. O coordenador, o Seixas, foi usuário por 20 anos. Sabe todos os truques, todas as armadilhas. Não é perfeito, mas é honesto. Ele mordeu o lábio inferior, olhando para a própria mão como se não a reconhecesse. E por que você tá me contando isso? Perguntou de repente, os olhos voltando para mim, afiados. O que você ganha com isso? A pergunta me pegou de jeito. Não era desconfiança, era curiosidade genuína. Como se a ideia de alguém fazer algo sem esperar nada em troca fosse tão absurda que precisava de uma explicação. Nada, respondi sincera. Só, hesitei, procurando as palavras. Só não aguento mais ver gente como você sendo tratada como lixo. Como se fosse invisível. Meu pai dizia que a diferença entre ajudar e salvar é que ajudar a gente pode. Salvar é ilusão. Ele baixou a cabeça, os ombros caídos. Por um momento achei que ia me mandar para aquele lugar de novo. Mas então ele suspirou longo e fundo, como se estivesse soltar um peso que carregava há anos. Tá bom, murmurou. Eu vou lá. Mas se for furada, juro que te acho. Não sorri. Não era a hora. Só assenti, tirando um papel amassado do bolso da calça. Anotei um endereço à caneta, os traços tremidos porque o vento cortava os dedos. O papel era de um recibo antigo, amarelado nas bordas, e a tinta manchou um pouco quando passei para ele. É uma casa no Morro do Quilombo. Não tem placa, não tem nada. Você vai ver umas escadas de cimento quebrado com umas latas pintadas de azul na base. Sobe até o 3º patamar, aí tem um portão verde descascando. Bate 3 vezes, espera 5 segundos, bate mais 2. Se não abrir, não insista. Ele olhou para o papel, depois para mim, desconfiado. Parece código de traficante. É código de gente que não quer ser achada, respondi, guardando as mãos nos bolsos. Lá dentro tem uma mulher chamada Dona Marisa. Fala que foi a Lúcia quem mandou. Ela vai te dar um prato de comida e um lugar para dormir hoje. Amanhã, se você quiser, ela arruma umas horas de trabalho na oficina do filho dela. Não é grana fácil, mas é honestão. Ele não disse nada. Só dobrou o papel com cuidado, como se fosse um mapa do tesouro, e enfiou no bolso da camisa surrada. O silêncio ficou pesado, daquele jeito que antecede uma despedida ou uma brigada. Por que hoje? Perguntou de repente a voz rouca. Por que não amanhã? Por que não semana que vem? Porque amanhã você pode estar morto, pensei. Porque semana que vem você pode ter desistido de tudo, como quase todo mundo desiste. Mas não falei isso. Porque hoje você tá aqui, disse, encolhendo os ombros. E eu também. Ele assentiu lento, como se mastigasse a resposta. Depois virou as costas e começou a andar, as mãos enfiadas nos bolsos vazios da calça. Não olhou para trás. Fiquei parada até ele dobrar a esquina, sumindo entre os fios soltos da rua e o cheiro de óleo queimado que vinha da oficina do outro lado. Só então mexi os pés, sentindo o cimento frio através das meias furadas. O celular vibrou no bolso. Era uma mensagem da minha irmã. Cadê você? A mãe tá pirando, diz que você sumiu de novo.
Asterisco. Digitei rápido, sem pensar. Asterisco, tô voltando. Compra um pão pra mim. Asterisco, não perguntei pelo meu pai. Não tinha coragem. Caminhei até o ponto de ônibus, passando pelo mesmo grupo de meninos que sempre ficava jogando baralho na calçada. Um deles, o mais novo, levantou a cabeça quando passei. Ei, Lúcia, chamou com a voz ainda fina. Você acha que Deus existe? Parei. Olhei para ele, para as cartas sujas nas mãos, para o cigarro apagado atrás da orelha. Não sei, falei sincera. Mas se existir, acho que ele deve ser um cara muito ocupado para ficar preocupado comigo. O menino riu, um som agudo que não combinava com o rosto magro demais. Os outros também riram, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Você é louca, Lúcia, disse outro, sacudindo a cabeça. Pode ser, concordei, e subi no ônibus que chegava chiando. O motorista me olhou pelo retrovisor quando passei a catraca. Era o mesmo de sempre, o bigode grisalho e o cheiro de café barato. Tá com cara de quem viu fantasma, menina comentou, sem tirar os olhos da rua. Tô com cara de quem tá viva, respondi, sentando no banco de trás. Ele grunhiu algo que poderia ser um riso ou uma reprovação. Não liguei. Encostei a testa no vidro frio e fechei os olhos, ouvindo o barulho do motor e o rangido das juntas do ônibus. Pensei no homem do papel amassado. Pensei na dona Marisa, que ia abrir a porta e fazer perguntas que ele não ia querer responder. Pensei no meu pai, que provavelmente já estava bêbado no sofá, esperando a janta que não ia ter. E pensei em mim. Em como era estranho querer ajudar os outros quando mal conseguia me segurar em pé. O ônibus freou bruscamente e minha testa bateu no vidro. Abri os olhos. Estávamos no meu ponto. Desci, e o motorista me olhou de novo antes de fechar a porta. Até amanhã, Lúcia disse, como sempre dizia. Até, respondi, sem saber se era uma promessa ou uma desculpa. E comecei a caminhar para casa. A rua cheirava a terra molhada e fumaça de churrasco do vizinho. As luzes do poste piscavam, como se estivessem cansadas. Passei pela padaria, onde o senhor João varria a calçada com movimentos lentos, como se cada grão de poeira pesasse 1 tonelada. Boa noite, moça, murmurou, sem levantar os olhos. Boa, respondi, apertando a bolsa contra o corpo. Dobrei a esquina e vi a porta da minha casa entreaberta, a luz da sala vazando para a calçada. O som da TV alta e o cheiro de cerveja azeda me atingiram antes mesmo de entrar. Respirei fundo. Chegou sua vagabunda? A voz do meu pai arrastou as palavras. Fechei os olhos por um segundo. Depois, empurrei a porta.